Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Pianíssimo Podcast com Natália Espostes e Patrícia Mello. Hoje nós temos uma convidada muito especial e a gente está gravando de uma forma diferente. Nós não estamos em São Paulo hoje, estamos em Campinas, mais pertinho da nossa entrevistada e mais pertinho do grande evento que ela pôde proporcionar para os pianistas desse país, que terminou ontem. A gente vai falar sobre isso. Ela é a idealizadora e gestora do primeiro encontro de pianistas de Hortolândia, no estado de São Paulo, que reuniu nessa primeira edição quase 200 pessoas, entre alunos e professores. Agora, na primeira semana de julho, terminou ontem o festival. Então, seja muito bem-vinda, Cibele Perusso. Muito bem-vinda, Cibele. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Que bom que você pôde abrir um tempinho. Eu sei que deve ter sido tão corrido para você esses últimos dias. Foi. E você ter podido abrir um espacinho para a gente agradece muito. Imagina, é um prazer. Bem felizes. Gente, eu conheço a Cibele, não é de hoje. Não vou revelar quanto tempo, senão a gente se complica. A gente revela a idade aqui, né? Não tenho problema em dizer minha idade, mas não sei se não importa. A gente se conhece de criança, né, Cibele, praticamente. Você era uma mocinha, eu era criança. Eu já era uma adolescente. Depois a gente fala um pouquinho mais. Mas, Cibele, antes de realmente dar aí o pontapé na nossa entrevista, a gente preparou uma surpresinha. Ah, é mesmo? Já não é tão surpresa. Não é mais tão surpresa. Mas é um pequeno mimo aí que a gente preparou. A gente queria te que entregar em frente às legal. câmeras. Deixa eu ver. Porque você é muito especial. Obrigada, gente. Vamos lá, né? Já deixa eu abrir. Cibele abre o presentinho dela. Eu quero falar sobre essa caneca linda, maravilhosa também, que é do PodCamp. Então, como a Natália já falou, nós estamos em Campinas. Geralmente a gente grava em São Paulo, mas agora temos esse espaço super incrível, que é proporcionado pela Prefeitura de Campinas. E temos aí esse espaço que chama IMA, né, que é uma informática de municípios associados. Pertence à Prefeitura, é um órgão aí da Prefeitura que tem iniciativa privada e também da Prefeitura. Desculpa, mas Leia olha tudo. isso, gente. Pianíssimo podcast. Tem meu nome aqui. Tem Cibele mais. Perusso. Tem mais coisa. Aqui no cantinho superior tem um código aí do Spotify. Do Spotify, gente. Olha que legal. Minha música preferida A aqui. sua música preferida está aí. É só você abrir no aplicativo do Que Spotify. legal. Vai ter uma câmerazinha, você aponta com o celular. Ele vai abrir na sua música preferida. Gente, amei. legal. Amei. Obrigada. Que bom amei. que você gostou. A gente fica muito feliz. E quem quiser também ter essa caneca personalizada com a sua música preferida, com o seu nome, entre em contato com a gente, que nós temos aí um esqueminha, né? Pode entrar em contato com a gente. Adorei, amei. Vou deixar até aqui. Isso. Então, gente, só para terminar essa questão aqui do espaço que nós estamos, então, o PodCamp é o nome do estúdio, né, que nós estamos aqui, que fica dentro do IMA, esse espaço, assim, proporcionado pela Prefeitura de Campinas. Nós queremos agradecer esse espaço. E vamos às nossas perguntinhas, né? Agora, abrindo a nossa entrevista com Cibele. Vamos falar um pouquinho da Cibele. A gente vai falar um pouquinho sobre a história dela, antes de entrar nas perguntas. Então, a Cibele é pianista, professora de piano. Ela se formou em bacharel em música, no piano, né? Na Universidade Estadual Júlio de Mesquita, que é Júlio de Mesquita Filho, eu sempre esqueço do filho, que é a Unesp, né? Ela é em São Paulo. Ela é pós-graduada em psicopedagogia clínica. Ela nasceu aqui na cidade de Sumaré, aqui próximo, né, no interior do estado. Entre 2016 e 2017, a Cibele estudou nos Estados Unidos essa técnica, que vou querer muito falar sobre ela também, da Dorothy Taubman, com o Dr. João Paulo Casarotti, e ela se dedicou em tempo integral na performance pianística e também participou de diversos masterclasses, festivais, sempre focados no aperfeiçoamento e na interpretação também. Atualmente, a Cibele leciona piano, musicalização, teoria e percepção musical, participa do corpo docente da Escola de Artes da UNASP, no campus de Hortolândia, é diretora administrativa e de produção
do Encontro Internacional de Pianistas de Piracicaba, que acontece agora no Dia final 15, do mês. dia 15 é o A dia partir 20, isso. Não é o final julho. do mês, terceira semana, né? Sua experiência artística em peças teatrais iniciou-se em 2014, a gente vai falar bastante sobre isso também, com participação ao vivo, fazendo trilha sonora de peças, que legal, da peça Elsa e Fred, com direção de Elias Andreato. Em 2018, a Cibele estreou como pianista da peça teatral Isadora e atualmente compõe, com muito prazer, a equipe da Orquestra Didática da Foco Musical Portugal, na Tour Brasil, interpretação da suíte A Floresta d'Água, de 2019, 2020 e agora 2023 também. E interpretação do programa chamado Uma Viagem pela História da Música Tonal, com a Orquestra de Brinquedos de Lisboa. Que super currículo, Cibele! Olha, gente, a gente sabe que um músico é multi. Faz de tudo. Não existe músico que fala, eu só toco. Não dá. A gente tem que abrir um leque. Especialmente no contexto Brasil, né? A gente acaba tendo que aprender a fazer várias coisas. Tem coisas que a gente busca, que a gente tem vai coisa atrás, que vai surgindo, né? e tem coisas que nos buscam. Comigo aconteceu muito disso. Vão surgindo, vão acontecendo, a gente vê uma oportunidade e aí a gente segue. Mergulha, né? Exatamente. E é nessas coisas inesperadas que acho que a gente acaba crescendo mais. Sim. São os desafios aí que a gente realmente não planejou. Não, é né? verdade. Aparecem e você fala, uau. E agora? E agora? Vamos resolver, né? É pegar ou pegar? E você se considera uma pessoa que é corajosa, assim, vem um desafio? Abraça o desafio ou você fica mais receosa? Como que é Não, eu seu pego, perfil? eu abraço e vamos, vai dar certo e a gente corre atrás. Você é audaciosa. Você se considera audaciosa. Eu acho que, com certeza. Eu acho que para Nossa, ser bom. um bom músico no Tem Brasil, que ter um pouquinho, né? tem você que tem que ter né? essa pitada. Se você Tem ficar que com ter. medinho, não vai, né? Não. Tem que ter uma eu pitadinha tenho de astúcia, assim, a gente fala, E eu tenho comigo assim, não é? sempre vai dar certo. Aí dá um probleminha, não, mas vai dar certo. Deixa eu resolver agora aqui. Já foca na solução. É verdade. Não né? deu outro problema. Não, porque vamos... E corre atrás. E tem que ser assim, né? O tempo todo, né? O tempo todo. Isso aí é uma As coisas vão constante. acontecendo e você tem que ir resolvendo de alguma forma. E a gente vai entrar daqui a pouquinho em detalhes, mas esse seu lado empreendedor e administrativo, você se imaginava quando começou a carreira que você teria esse lado? Nunca passou pela sua cabeça? Nem tinha ideia que tinha que existia, um pouco né? disso, né? Mas eu acho que é bem isso, vão surgindo as coisas e a gente precisa aprender e crescer junto, né? Exatamente. A gente vai desenvolvendo, né? Isso, Isso que a gente está comentando agora já a parte profissional, essa experiência vasta que a Cibele tem, tanto na música quanto na parte de administração. Mas a gente queria saber um pouquinho do seu começo, assim, como despertou o seu interesse? Primórdios. Os primórdios, lá atrás. Na barriga da sua mãe. Sua mãe já ouvia música, alguma coisa assim? Então, minha mãe, ela queria aprender a tocar piano, né? Tanto que ela já tinha um piano para ela estudar. Olha! Mas aí, quando nasceu eu e meu irmão, ficou difícil, né, dela estudar e falou, não, vou deixar esse piano aqui para os meus filhos estudarem. E aí o piano ficou lá esperando eu crescer. E assim que eu aprendi a ler e a escrever, ela me colocou para estudar piano, né? Então eu comecei aí com 7 anos a estudar piano e me dedicar ao piano. Quando foi com 15 anos, eu comecei a fazer o técnico em música. E no mesmo ano, me chamaram para substituir uma professora para dar aula de piano. Falei, gente, eu nunca fiz isso, eu tenho 15 anos, sou muito nova, né? Mas aquela coisa não, vamos ver o que dá, vou resolver, vou dar aula. É isso. E eu aceitei o desafio. E aí eu comecei a dar aula na escola Nosso Amiguinho de Americana. Foram 6 meses, que era só para substituir uma professora lá. E foi muito bom, porque aí no ano seguinte eu comecei a dar aula na escola Nosso Amiguinho de Sumaré. E aí, como eu já morava na cidade de Sumaré,
eu comecei a dar aula na minha casa também, os particulares. E isso já com quantos anos? As suas Já aulas em de casa. 15 para 16. Ah, o Supernova, É. gente. E aí foi a hora que eu falei, gente, você com Foi, já 15 foi. anos começa a receber um dinheirinho, né? Já viu a corzinha do dinheiro? Opa! Falei, não, vou continuar dando aula, porque eu dei 6 meses lá na cidade de Americana, e aí você tem aquele gostinho, não, vou continuar dando aula, quero ter meu dinheirinho. Ah. E aí você vai se desenvolvendo. Eu senti a necessidade de crescer também com isso, né? Então, fui procurando crescer, né, nessa parte aí. A escola, nosso amiguinho, pra quem não sabe, acho que não é mais, acho que talvez não exista com esse nome, não sei. Talvez não exista mais. Mas era uma escola de educação infantil, né? E dentro da escola existiam umas aulas de piano, é isso? De piano. Eu sei porque de eu música. também trabalhei isso aqui em Campinas, né? Na Escola Amiguinha de Campinas, como professora de musicalização e professora de piano. Então, sua primeira experiência foi substituindo. Acho que muitas vezes acontece isso. Alguém que entra de licença maternidade ou qualquer outra questão. É verdade. Né? Surge a oportunidade, né? Oportunidade prática. E você né? vai fazendo contatos ali, né? Sim. E aí as coisas começam a Não crescer, foi algo programado. É. E começou a surgir, a nascer. E aí a minha professora, nesse momento eu já estava no primeiro ano do técnico em música. Ela falou, não, eu te ajudo. Pode ir, eu te ajudo. Gente, isso é muito legal você falar. Uma orientação. Exatamente. Né? É o objeto da minha pesquisa de mestrado, né? A gente está pesquisando sobre essa orientação, porque... Foi a tão professora difícil Leni dar Azevedo. aula, né? A professora Leni, maravilhosa. Ela é ótima. Nossa, gente, porque é tão importante você ter um mentor, Sim. né? Porque a gente aprende a tocar. A gente aprende a tocar, né? Enfim, você tem o seu modelo como professor, né? Sim. Mas na hora que você põe a mão na massa, tem a questão dessa prática, vão surgindo as dúvidas. Realmente você fala, nossa, como é que eu explico isso? Como é que eu resolvo aquilo? Minha mãe tem uma frase que é assim, na prática a teoria é outra. E é exatamente isso. Perfeito. Na hora que você começa a ensinar, você fala, como que eu vou ensinar? Como que eu aprendi? Eu não sei. Isso, essa coisa de racionalizar, né? E cada um é cada um. Exatamente. E você está lidando com um público variado, né? Sim. Com certeza você deu aula para criança, você deu aula para Sim. adolescente, para adulto, para terceira idade. Personalidades diferentes. Sim. Dificuldades diferentes. Tudo vão surgindo. É muito legal você falar isso, porque eu acho muito bacana quando a gente, né? Quem tem alguém ali te dando um suporte, Exatamente. né? Então, não foi assim, vou dar aula e pronto. Não. Então, você, de certa forma, você tinha um amparo, né? Sim, você fala, puxa, eu não sei então, resolver isso. Socorro, né? E a questão, assim, como que livro, como que eu faço, me orienta. Então, eu tive essa ajuda inicial. Que maravilha. E depois a gente vai pesquisando e vai desenvolvendo também, né? Você comenta que quando você nasceu, na verdade, eu acho que isso é um pouco até diferente de algumas histórias, né? Quando você nasceu já tinha um piano dentro da casa, né? Então você cresceu vendo aquele instrumento, aquele objeto ali, aquele móvel, não sei. E devia chamar muita atenção de uma criança pequena, um monte de botão para apertar, gente. Você lembra de ver sua mãe tocando, ouvir sua mãe tocando? Não lembro. Você não tem essa memória? Não tenho. Olha. Eu sei que minha mãe conta que a gente era pequeno e ela não dava conta de estudar. Falava, não, vou deixar para eles estudarem. Ainda bem que ela deixou. Ainda bem que ficou na casa. E quando começou, a gente iniciou os estudos, eu falo, a gente sou eu e meu irmão, né? Então, mas aí meu irmão não deu sequência. Eu dei sequência nos estudos. Em algum momento você pensou em alguma outra profissão? Ou você sempre já foi engatando? Eu não pensava em ser professora de piano, né? Eu dava aula, mas tanto que quando eu fui prestar o vestibular, eu prestei para mais 2 áreas, né? Uma foi de licenciatura, de educação musical, e a outra foi de direito. Uau! Mas que bom que não deu certo, porque eu sou muito feliz na minha profissão, eu amo o que eu faço, e eu acho que a gente não sabe exatamente, quando a gente vai prestar o vestibular, nem sempre a gente tem certeza daquilo, né? É verdade. E hoje eu tenho certeza que foi
a melhor coisa, o melhor caminho. Então você começou acidentalmente a dar aula aos 15 anos. Gostou da experiência de ter um pouquinho de independência financeira, comprar suas coisinhas. E falou, não, vamos lá, eu tenho um amparo Fui aqui. desenvolvendo isso, né? Vamos Continuei continuar. porque... Isso. E aí, um aluno fala para o outro, aí você vai... Crescendo, né? Seus clientes, né? Que, na verdade, são seus alunos. E você chegou ali com os seus 17, 18 anos, quando se formou ali no ensino médio, foi prestar vestibular. E no mesmo, paralelamente, tinha um curso técnico. No mesmo ano, você fez esses três vestibulares? Ou foram em anos Fiz. E até que, antes de sair o resultado da Unesp, que é onde eu fiz a faculdade, eu fiz um mês antes já de aula de educação musical lá na cidade de Engenheiro Coelho, que eu comecei lá. Você começou a fazer o curso de graduação, da licenciatura. Isso. Você iniciou, então. Iniciei a educação musical, porque as faculdades públicas geralmente começam em março, isso, né? Então, e as particulares em fevereiro. Então, você ingressou, você matriculou. Isso. E aí saiu o resultado Saiu o resultado. Eu lembro, assim, vagamente, de a gente se falar por telefone, não existia celular, né? Não, não tinha essa... A gente imagina uma vida sem celular, né? É difícil, né? A gente se falava por telefone. Por tudo isso. Eu lembro, assim, vagamente, de ter conversado com você. Você pediu alguma ideia de vestibular, não lembro como que era, né? E eu falei, né? Da Unesp e tudo mais. Sim. E deu certo. Deu certo. Então, em que momento você decidiu? Falei assim, não, é essa carreira que eu vou seguir. Foi quando? Foi nesse impasse aí entre entrar na licenciatura e... Não, então, quando saiu o resultado, eu falei, não, eu vou para lá, vou para a Unesp, né? Vou fazer a faculdade lá. E até então, a gente não tem, é muito novinho, né? A gente ainda não tem aquela certeza de tudo. Então, eu fui para estudar, mas eu não imaginava que eu ia seguir como professora, porque quando a gente faz o bacharel, você está ali como concertista, pianista, tocando, né? E exatamente. Não era também, nunca foi o meu sonho, quero ser concertista. Mas eu queria tocar piano muito bem. Continuava com os meus alunos e eu queria ser melhor, a cada vez melhor, para também poder transmitir esse conhecimento. Então, não foi pensado, mas hoje eu vejo que era o caminho que eu estava seguindo, né? Hoje em dia, é bem discutível essa questão do bacharelado, né? São coisas que é discutido no meio acadêmico, né? Porque o pianista, né, o instrumentista, né, pelo menos a nível de Brasil, a não ser que você toque numa orquestra, tem um emprego fixo, né, mas indiscutivelmente vai dar aulas, né? É raríssimo alguém que não dá aula. Isso Ou vai trabalhar como pianista colaborador, né, que é o caso da Natália, que trabalha bastante, né? Mas você também leciona, né? Leciona. Em algum momento, o músico passa pela parte da didática, né? Sim. Mas mesmo quando a gente está dando aula, que a gente tem essa parte de ensino, é importante a gente se apresentar também, né? Ter esse outro momento. Tem que ter um equilíbrio. É um equilíbrio. De acordo com o desejo da pessoa também, ela encontra ali o equilíbrio, porque pode ser que ela goste dos dois na mesma quantidade, assim, na mesma intensidade. Ou pode ser que ela goste mais de dar aula em alguma fase da carreira, ou ela goste mais de apresentar. Aí você tem que... É o leque, né? Mas vai abrindo. Essa questão da experiência, mesmo que você não viva de tocar em eventos, enfim, essa experiência de saber estudar é imprescindível para você saber ensinar. Estudar. Porque como é que eu vou ensinar meu aluno se eu não sei nem como que eu faço? Não existe isso, né? Então, é muito importante saber estudar. Não precisa ser um pianista de concerto o tempo todo, mas você sabe sabe fazer uma música bonita, né? Um fraseado bem feito, musical, expressivo. É isso que você vai passar para o seu aluno. E saber a importância da dedicação ao instrumento, porque você vai precisar, principalmente eu acho quando o aluno está no comecinho, ele precisa daquele gás para não desistir, porque ele vai entender que tem um processo que ele vai precisar percorrer até ele chegar no ponto que ele toque as músicas que de repente ele almeja lá no início, né? Ele precisa de um desenvolvimento técnico. Então, o professor, quando ele tem essa consciência do
como é, de saber estudar, ele consegue motivar esse aluno, porque o aluno vai vendo o resultado. Né? Isso também. Você passar um trechinho que o aluno teve dificuldade de desenvolver naquela semana, e você passar com ele na aula, mostrar que ele consegue, e depois ele pode, daquela forma, também aplicar em outros trechos. É tão gostoso ver a felicidade deles ali acertando. Nossa, era só fazer isso. Nossa, olha que incrível. E eu acho que é muito legal também o aluno ter a referência do professor tocando, né? Ó, professor, nossa, é importante a gente tocar. Eu admiro a o gente professor mostrar. tocando. É super legal isso, né? Importante. Porque, gente, a música é riquíssima e é arte, né? Então, lógico, a gente toca muito com a razão, né? Para saber estudar, a gente põe a razão em primeiro plano. A gente não estuda com o coração. A gente estuda com a razão. O estudo, ele é analítico. Né? Ele é totalmente analítico. Tem que ser frio. A questão dos movimentos e tudo mais. É tudo muito calculado, né? Calculado. Mas envolvendo esse grande embrulho, tem o amor e a paixão pela arte, pela música, né? Então, gente, que profissão maravilhosa. A gente põe a alma. Sou suspeita. Sibeli, você também dá aula online? Também, dou sim. Online. E você sente... Claro que existem as diferenças, mas você sente que existe uma dificuldade maior quando online? Eu acho que... Ou tá igual? Não. A dificuldade... São dificuldades diferentes, né? Então, você precisa saber manejar. Então, eu acho que é importante a gente ter as câmeras corretas, ter o equipamento correto. O aluno lá também, ele também tem um equipamento que possa ajudá-lo, né? Então, eu acho que a gente tem que orientar para ter, mas é perfeitamente possível. Eu tenho duas alunas que começaram do zero e estão tocando como se fosse aluna presencial. Uau. Então, eu acho que não tem Ótimo, diferença. um ótimo exemplo, né? Porque eu acho que o online, eu acredito que com a maioria das pessoas, aconteceu também no acidente por conta da pandemia, né? Eu, pelo menos antes, nem imaginava essa possibilidade, né? E a pandemia fez a gente ter que se aprender, virar, né? Trouxe. Pedala, Robinho. Pedalar. E aí eu fico pensando, será que o online vai continuar? Eu ficava pensando, sabe, durante a pandemia, né? Será que vai continuar quando passar tudo isso? E continuou, porque todo mundo deu um jeito e aprendeu o manejo da coisa. Aprimorou. Desenvolveu, né? Você já dava aula online? Eu já dava, né? já eu tinha. Também, mas de uma maneira muito rústica. Muito rústica. Aí na pandemia a gente acabou aprendendo outras maneiras. Aprimorar, né? Sim. Essa parte tecnológica. Como... o que eu mais pensava no começo de aula online era assim... Nossa, quando eu estou do lado do aluno, eu preciso mostrar alguma coisa, eu estou aqui com a mãozinha dele. Pegando, sabe? né? Sabe, você ter o toque, né? Nossa, essa coisa descritiva que a gente teve que isso, aprimorar, né? Olha, faz assim. Lógico, é visual também, mas é muito da palavra também, né? Essa coisa ele que vai ter que fazer. Você vai falando, faz isso, sente dessa forma e o aluno... É um desenvolvimento fantástico, né? Olha, assim, Sim. Eu sou da ideia de que tanto a aula presencial quanto a online tem seus desafios, tem seus pontos positivos e negativos. Os dois. Os dois, né? Tem. E, enfim, mas a gente aprendeu muito, né, gente? E a gente acaba, né? Eu também, acho que você também, né? Continua dando aulas online, né? Porque tem os alunos que de outro país, outro estado, né? Ou começaram durante a pandemia, que até não moram em outra cidade, mas a logística facilitou muito a pessoa não ter que sair de casa. É verdade. Né? Então, poxa, vocês que estão em casa, né, que se perguntam, será que vocês estão se profissionalizando na área pedagógica? Entrem de cabeça, gente. Tenham essa astúcia de falar, eu vou dar conta. Não é saber tudo do começo. Ninguém sabe tudo do começo. Nenhuma profissão. E nenhuma profissão isso acontece, né? É na lida mesmo. As dificuldades vão surgindo e a gente vai tendo que improvisar e resolver na hora as coisas, né? E aí a gente vai aprendendo, né?
Isso, olha, falamos bastante sobre essa questão pedagógica e prática. Agora conta pra gente como começou seu trabalho nos musicais. A gente veio conversando no carro, eu achei verdade. incrível. Conta aí pra gente como começou e Vamos todo lá. o processo. Começou da mesma forma, substituindo um amigo meu. O Jonathan Harold, ele já tocava, né? Ele também compõe as músicas para esses musicais, junto com Elias Andreato. E ele estava tocando, fazendo essa peça. A primeira peça que eu fiz foi Elza e Fred. Uhum. E aí surgiu uma outra peça que ele também tinha feito as músicas e que ele precisava tocar. E eu não podia substituir nessa outra peça, porque tinha que ser homem. E aí ele foi fazer essa peça. E aí ele me colocou no lugar dele. Então ele me convidou para fazer. E eu falei, lógico, aceito com o maior prazer. E foi muito bom, uma experiência muito boa ter trabalhado na peça Elza e Fred. Em seguida, depois surgiu Isadora também. O Jonathan também não pôde fazer essa peça. Ele falou assim, você faz? Faço, vamos lá. É isso aí. E aí fiz também Isadora Duncan, que era uma dançarina, né? A peça é falando da vida dessa dançarina, coreógrafa. E aí, depois de um tempo, veio a orquestra lá de Lisboa para cá, para o Brasil, para fazer esse tour que eles estão fazendo. É um projeto pedagógico também para as crianças das escolas. E é muito legal esse projeto, gente. Nossa, é fantástico. E aí eles precisavam de uma pianista, né, para poder tocar também. Eles vêm com um grupo de músicos de lá de Portugal. E eles pegam alguns músicos daqui do Brasil para compor a orquestra. E aí ele precisava e falaram, olha, eu conheço uma pessoa que fez já peças, né, teatrais e tem facilidade aí com o palco, já tem uma experiência. E aí eu fui fazer lá. E aí você tem um figurino que faz parte do musical. Sim, a gente tem um figurino, lá os no músicos. seu piano elétrico ou é piano acústico? Como é que funciona? Então, no caso, eu fiquei como sintetizadora. Então, tem o piano, tem um rapaz que vem de lá, né, que é o Diniz. Esse ele fica, de Lisboa. Isso. Ele faz o piano e aí eu fiquei, então, com o sintetizador. E aí eu toco todas as músicas que são parte eletrônica, os sons eletrônicos, né? Então, é o som do passarinho, ou um som mais metalizado, o som da chuva. Então, são os efeitos... também, isso, né? Esses efeitos sonoros e tem a parte que você precisa saber tocar, né? E vocês têm um ensaio prévio? Ou a gente leitura tem à primeira sempre... vista? Como que é? Não, a gente tem um dia antes. Um dia antes? Um dia antes. Gente! Porque vem os músicos de lá, mas a gente tem os daqui do Brasil. Então, tem gente que é de Curitiba, tem gente de... pra juntar todo mundo. Isso, de São Paulo. Tem gente, a apresentadora de Salvador, a Mila. Então, a gente junta todo mundo um dia antes e passa. E aí faz aquele ensaio bem encorpado. É muito legal, a gente se diverte bastante. E essa turnê tá rodando o Brasil, quer dizer... Ela aconteceu agora em maio, Tá. né? No primeiro semestre ela aconteceu. A gente foi para Rio Grande do Sul, nós fizemos lá em Porto Alegre, fizemos em Curitiba. A gente também fez aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, Ribeirão Preto, fomos para Goiânia. Teve algumas cidades aqui, né? E isso nós tudo fizemos. Você tá levando junto com sua área pedagógica. Você Sim. leciona e você tem que dar uma rebolada aí Dei pra uma conseguir rebolada. dar conta Meus alunos... dessas viagens. Meus alunos, alguns fizeram comigo online e outros eu coloquei uma professora para me substituir, porque daí eu não ia É dar uma conta. professora que está tendo a oportunidade de se substituir Exatamente. e aprimorar Isso. nessa área. Olha, tá vendo? A gente passa pela experiência, depois a gente ajuda outras pessoas. Isso é tão legal, né? É verdade, é verdade. bacana. E ela foi excelente. A Isabela Pepino. Isabela Pepino. Isso, que formou no Unicamp recentemente. Sibeli, você estava falando do sintetizador. Acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre esse instrumento. Isso, né? ótimo. E também sabe o que eu fiquei pensando? Porque a gente vai tocar em algum lugar. Então, a gente tem ali a partitura, a gente já memorizou alguma coisa, a gente já sabe todos os botõezinhos, tudo que tem que fazer.
O sintetizador, você cuidando da sonoplastia, você tem que saber operar, é um computador na sua frente, praticamente. Você tem que saber operar aqueles timbres muito bem, porque se você soltar o errado acaba com o musical. Deus, acaba. na hora errada, Não né? tem como consertar. Não, a gente tem que ficar bem atento. Gente, mas fala. já tem uma certa organização, né? Os sons já são gravados. Sim. E aí, por exemplo, lá tem... Na música X, eu tenho que apertar lá um botãozinho, já está gravado exatamente como Tem tá a questão a da configuração. a duração já é pré-gravada ou você que Não. administra? O que é gravado é o som que eu vou utilizar. Então, né? você que tem que dizer a hora que começa e que termina. Você Isso, eu tenho que controla colocar isso. lá. Então, a música começou, a primeira música, eu tenho que estar... eu já coloco lá o número que é da primeira música. Entendi. Vamos para a música 2. Aí eu vou lá e coloco já a gravação da música 2, né? Que já deixou organizado. E a os hora sons. que começa e para, você tem... A ajuda que você tem é o roteiro. Não É o tem roteiro. alguém que dá os sinais para você. Sim, tem. A gente tem um maestro Ah, para as entradas. ok. Eu não toco o tempo todo. Certo. Todas as músicas eu toco, mas tem algumas que eu entro no momento mais tchan, ou no momento especial, né? O som do passarinho, Sim. o som da chuva, Mas tudo do com trovão. uma condução ali. de Isso, maestro. mas tem maestro. a entrada certa. Certo. Que legal. Isso. O maestro no palco junto com vocês. Sim. Com ele tá figurino com também. figurino também. A gente tem o Eu tô figurino, é muito legal. curiosa para conhecer esse musical. queria Vai estar em ter São uma Paulo em ideia setembro, né? Desse ano, Ou é outro essa que eu tô musical? falando é a Floresta d'Água. Ah, Ela sim. já de Lisboa. aconteceu. Isso, ela já aconteceu. Certo. Nós vamos ter agora um outro, que é a Orquestra de Brinquedos. Não é de Lisboa, já é É a outro. de Lisboa também. Ah, é a ok. mesma, É só outro que... musical. Outra coisa. Isso, é outro. Gente, Entendi. fala a data aí, pra quem quiser já entrar na internet. Nós vamos estar... bom, em São Paulo eu lembro da data, que é Tá. dia 17 de setembro, 17. lá no 17 de Teatro Liberdade. Certo. Mas nós vamos passar também por Salvador, nós vamos passar por outras cidades. É que eu não estou com a minha agenda aqui na cabeça. Essa orquestra de brinquedos que tem a participação ativa das crianças das escolas? Não, foi a da Floresta d'Água. Já foi. Essa não, Foi a não que vai ter não, participação. essa não. Porque essa que já passou é um projeto pedagógico com as Isso. escolas regulares também. Mas os Isso. professores de música das escolas estão envolvidos. Sim, no os preparo, professores. Né? Eu achei tão Dois bacana. meses antes, o Miguel Pernes, que é o cabeça de todo esse projeto aí, ele é lá de Portugal, ele vem para o Brasil e ele ensina os professores de música que vão passar nas aulas com as crianças, ele ensina como fazer. Então, o gesto, a música, as professoras contam a historinha, né, da Floresta d'Água, eles cantam as músicas, então as crianças já conhecem gracinha, toda gente. E elas chegam a ensaiar ou é na hora do espetáculo que Elas já ensaiaram antes Mas nas aulas. não com Nas orquestra. Não com orquestra. Entendi. Lá é tudo ao vivo, tudo Aqui, ó. acontecendo Eu queria ali. saber qual é a reação das crianças. Nossa, elas ficam maravilhadas. O olhinho, como é que fica? Não, elas ficam super animadas. E aí tem o momento que a gente, os músicos, nós temos o nosso maestro. E as crianças têm o maestro delas. Então, na hora que elas têm que entrar, ele levanta e fala, Que vamos lindeza. levantar e faz o Elas gesto. se sentem importantes. de Demais. estar- Olha que Então, lindo, né, o que acontece? O musical, ele é completo com as crianças fazendo a parte dela junto. Ou seja, é só não vamos ver que todo mundo vai saber como que realmente acontece, assim, no sentido de Nossa, mas todo mundo tá aqui, né? É maravilhoso, gente. Olha, Que bacana. fantástico. Ai, perdi. Parabéns aí pra todo mundo que tá participando. Assim. Bom, falamos sobre os musicais, Natália. E aí, qual é a próxima Então, perguntinha? você falando dos musicais, aí eu voltei um pouquinho no tempo. Eu acho que Aham. o que eu vou comentar aconteceu antes dos Chantados Musicais, você me confirma. Quando você foi para os Estados Unidos estudar a sim. técnica da Dorothy, Taubman. da Taubman, Uhum. você foi com esse objetivo, eu quero estudar essa técnica com essa pessoa, ou você, enfim, estava lá e aí conheceu e quis desenvolver? Não, eu fui para desenvolver um pouco do meu inglês e desenvolver também, ter contato com essa técnica. E a ideia era prestar o mestrado, fazer a prova e estudar lá. Aí, Entendi.
Não deu certo porque eu voltei pro Brasil, eu tinha na época eu tava noiva, voltei pra casa, também não deu certo, mas agora eu tô noiva. Em poucos E dias. as vésperas do casamento. E as vésperas. Sim, do casamento. daqui 18 dias. Passa Se eu não voando. me falha a memória. Essa pianista é porreta mesmo, né? Fez encontro em Hortolândia, tem de Piracicaba, e Isso logo só em seguida, 30 dias. Casamento. Em é. 30 dias, Gente, ela eu montou tô tudo. Isso é pros ficando- fortes. E ainda abriu espaço pra gente. E ainda eu tô aqui, gente. Noiva e Maravilhosa. véspera de casamento não tem esse tempo. Né? E aí sobre, foi por isso. Desculpa, sobre a técnica, você descobriu... Como você descobriu essa técnica aqui no Brasil? Como que foi isso? Então, eu me interessei em fazer o mestrado, e aí a gente tem o encontro de pianistas de Piracicaba. Certo. Então, nesse encontro, lá eles promovem, né? Eles trazem professores também de fora e falam como que funciona para você estudar para fora. Então, é muito legal também. E eu participei lá da 3ª edição para saber, né? Eu estava interessada. Participou como aluna na 3ª edição. Isso, participei como aluna. Que daqui a pouco a gente faz aquela perguntinha. E ali, como aluna, eu falei assim, eu quero conhecer essa técnica de Thalmann. E aí eu entrei em contato com o João Paulo, que é o idealizador desse encontro. E ele falou, não, eu te ajudo, vem pra cá, vamos, né? A gente vai estudar. Ele mora nos Estados Unidos. Ele mora nos Foi Estados aí Unidos. que você teve esse contato. Isso, e aí fui pra lá. Certo, então você caiu ali no 3º encontro de pianista de Piracicaba como aluna, conheceu a técnica, foi estudar. E depois você acabou entrando como uma gestora também, né? Uma das gestoras desse Isso. encontro de Piracicaba. Fala pra gente como é que foi que você iniciou essa sua prática administrativa, que você acabou vendo que você gostou e foi ampliando e tal. Foi Fala o outro lado gente. desse leque, né? Então, vamos lá. Aí eu fui para os Estados Unidos, fiz a técnica com o João Paulo, voltei para o Brasil em 2017. Aí, em 2018, ia ter o encontro de pianistas. E ali, como eu já tinha o contato com o João Paulo, e aí eu fui ajudá-lo, né, no encontro de pianistas. Então, em 2018, estava já no encontro de pianistas, ajudando aí nessa parte de organizar isso, de produção, e organizando Resolveu tudo. um monte de problema que eu Isso. imagino que aconteça nas vésperas de começar um negócio Tudo. desse. E aí foi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Não parou na pandemia, teve sempre os encontros, Teve, você fizemos sempre online. trabalhando. Isso. Nós trabalhamos juntas em 2020. 2020. Ano da no pandemia, online, no né? ano Exatamente. que foi O ano tudo mais online, intenso. né? A gente fez tudo online. E aí eu tô todos esses anos aí com ele fazendo o encontro de pianista de Piracicaba. E estará esse ano. a Esse partir do dia ano, 15 Esse também. ano é que edição? É a 10ª edição. 10ª edição. Uau. Já é 10ª. Então já é o meu Nossa. 6º ano com eles lá. Tá. E aí Como, você como diretora acabou, de produção e administrativa. você acabou aprendendo Aprendeu esse tudo novo isso. ofício, né? E aí surgiu um convite especial verdade. Ai, a gente na quer cidade tanto falar de sobre Hortolândia. isso, Que, Sibeli. gente, o tema do nosso podcast é o primeiro encontro de pianistas de Hortolândia. A gente chegou, né? Fizemos Agora- toda essa contextualização para vocês entenderem como é importante, né? Importante. É meu sotaque, gente. Eu sou de São Paulo e falo importante. Também fala assim. Todo esse preparo, toda essa vivência, para você Essa chegar onde você está bagagem. hoje, você ter como ter uma visão geral, você tem que conhecer um pouco de cada coisa, né? Isso É tudo verdade. vai te acrescentando, vai te empoderando mesmo na profissão, Sim, né? é. E aí surgiu então um convite. Fala pra gente. Sim, então vou contar, gente. Eu sempre tive muita vontade de trazer toda essa experiência que eu tenho em Piracicaba, no encontro de pianistas. Eu queria também para a cidade de Hortolândia, que é onde eu
moro, é onde eu convivo, onde eu trabalho. Falei assim, ai, gente, eu queria tanto trazer para cá. E aí teve um momento que eu encontrei com o secretário de Cultura. Eu falei assim, olha, eu queria tanto que desse certo. Ele falou assim, então vamos fazer, o que você acha? Vamos então trazer para você Hortolândia. plantou a sementinha, você sugeriu. A gente conversando, Tá. nós conversamos, ele falou assim, você podia trazer. Eu falei de Piracicaba, falei da oportunidade, de todas as questões, né? Que a gente, da parte de cultura. E ele falou assim, a gente podia fazer aqui. Eu falei assim, eu ia adorar. Vamos fazer? Vamos fazer. Uau. E aí a Isso gente... esse ano mesmo? Foi o ano passado. 2022. Foi o ano passado. Foi em julho do ano passado. Um ano atrás. Um ano atrás, é. Uhum. E... Uma conversa, vocês viram? É. Uma conversa despretensiosa. Despretensiosa. Olha a dimensão que ela pode tomar, né? Por isso que a gente Isso. nunca pode parar de sonhar, de ousar, né? E foi num evento que a gente se encontrou e conversando, né? E eu falando de toda a questão da Piracicaba, e ele também já tinha visto algumas coisas, né? Ele falou assim, nossa, a gente podia trazer para cá. Eu falei assim, podia sim. Vamos trazer, vamos fazer. Super fiquei animada. E aí, a partir daquele momento, a gente começou a conversar, né? A princípio, nós pensamos em janeiro, só que era muito em cima. Não, vamos vamos estender um pouquinho? Vamos, então vamos para fazer em julho. É importante E que deu- seja época de férias, né? Sim. Sim, é importante. Começo ou meio de ano. Foi uma das coisas que eu falei para ele. Ele falou assim, mas é férias? Falei, mas vai ser importante porque a gente Os é eventos de intenso, né? festivais A sempre gente começa acontecem, de né? manhã, vai É o dia até a todo. noite. É um Então tem intensivão. toda a programação de palestra, e masterclass, workshop, e recital palestra, e aí vai. É o dia inteiro, E né? é bem interessante. O Hércules Gomes fez a abertura, Sim, né? maravilhoso. Que foi nosso maravilhoso convidado a do presença segundo dele. podcast, né? Do Pianista Podcast. A entrevista dele. E ele falou no nosso podcast, falou na abertura, que ele deu um workshop também, né? Na verdade, ele falou no workshop, que foi no outro dia, sobre a importância desses festivais, o quanto a gente aprende, porque tem contato com vários professores, com vários colegas. Conhece É uma monte de imersão gente. maravilhosa, né? Olha a importância a gente desse tá ali trabalho, dessa oportunidade. É uma troca, né? Entre os professores, entre os estudantes, um assistindo o outro, Exato. né? É muito aprendizado. E todo mundo se comunicando ali, e aí o outro fala de uma dica e você tá num momento ali de descontração também, porque a gente tem lá o lanchinho ali da tarde. E tem essa questão, né, que os pianistas são instrumentistas que vivem um pouco isolados, né, por não ser um músico de orquestra que está sempre em Sempre em contato grupo. com outros colegas, né? Sim. Então, acho que para o pianista é muito mais ainda, assim... É solitário. É solitário, mas essa questão dessa vivência de festivais torna tudo muito maior. Pela oportunidade, pelo tamanho da oportunidade mesmo, Sim, né? sim. É verdade. E é tão importante trazer isso para a cidade, para a gente também desenvolver, despertar essa cultura, né, na cidade. E ali a ideia também da cidade de Hortolândia é trazer para os nossos moradores ali, para eles participarem. Eu fiquei tão feliz que tanta gente se inscreveu. Conta aí qual foi o número de inscritos. A gente chegou a 188 inscritos. Uau! Primeira edição. Primeira edição. Gente. Primeira edição. Impressionante. É verdade. Foi muito legal. E qual muito que foi legal. a divisão aí da programação, né? Tinha sessões, né? Sim. Fala pra gente um pouquinho dessa estrutura. A gente, primeiro, nós pensamos assim, a ideia é termos as crianças também conosco, né? Não colocar só para o pessoal que já estuda. Então, a gente pensou assim, vamos também dar oportunidade para quem nunca teve contato com piano. Então, pensamos da seguinte forma, de crianças de 6 a 11 anos, nós dividimos em duas faixas etárias, né? Então, 6, 7 e 8 era um grupo, 9, 10 e 11 era o segundo grupo. Dentro desse grupo, a gente teve mais um terceiro grupo, que eram as crianças que nunca tiveram contato com o piano.
né? E isso eu acho que foi muito legal, porque a gente deu oportunidade para elas conhecerem o que é o piano, para ter um contato ali, o primeiro momento do que é o som, o instrumento. Então, teve crianças que se inscreveram e, lógico, eu tenho certeza que vão querer estudar um pouquinho. E eu acho que essa foi a ideia, a gente conseguiu atingir esse objetivo de poder dar oportunidade para o pessoal, para a comunidade, para a cidade de Hortolândia, né? E vale dizer que todo esse evento foi gratuito, né? Foi gratuito. Promovido pela prefeitura nos apoiou. Nós tivemos o apoio também da Escola de Artes do UNASP, que cedeu ali o espaço. Né? E nos recebeu com muito amor, com muito carinho ali, estava tudo prontinho. Escola maravilhosa. A escola maravilhosa. E a prefeitura também, tudo que eu precisei, eles estavam ali, fizeram, ajudaram a viabilizar mesmo, né? Tanto na divulgação, tanto na toda parte que a gente precisou, que eu falei, olha, eu preciso disso, eles foram e ajudaram. Apoiaram em tudo que a gente precisou. Foi muito bom. E como foi montar a parte do corpo docente do festival? Teve muita dificuldade de agenda? Olha, não teve todos os professores que eu convidei, eles aceitaram prontamente. Foi tão bom, assim... A gente, às vezes, a gente não gosta de levar um não, né? Mas eu não levei não nenhum. Adoro. Todos eles aceitaram. Tem uma comunidade acadêmica, né? Eu considero, pelo menos os contatos que eu tenho, muito disponível, eu acho, para ajudar o estudante, né? Sim. Então, todos os professores que participaram são pessoas eles que são muito ali, comprometidas, né? Sim, com essa questão super do ensino, comprometidos. Né? Quando eu entrei em contato, ficaram super felizes por terem sido convidados. Falam, não, vou colocar, eu tenho essa data disponível, e separaram na agenda para vir, né? E então eu posso falar aqui da Fátima e o Fernando Covizier, é um casal maravilhoso. Eles vieram, fizeram inclusive um recital, um duo, e a quatro mãos, falaram sobre isso, que eu acho que é tão importante também, né, esse assunto. Às vezes a gente fala muito do pianista tocando sozinho. Exato. E foi muito bom a palestra deles, falando, né, do piano a 4 mãos, e o recital deles foi maravilhoso. É um casal maravilhoso, gente. E eles vieram, aceitaram prontamente. Outro professor que também foi muito bom, o Ney Fialco, veio lá de Porto Alegre para cá. URGS, né? Isso, do Rio Grande do Sul. Esteve com a gente também, super disponível, separou, e a agenda dele é concorrida. E eu não posso deixar de falar aqui do professor Maurício Martin, gente. Diretor artístico do evento. Isso aí, ele ajudou com toda a parte. Desde o começo, então, da organização. Maurício o meu ajudante, meu mentor. Mesmo. Eu coloquei como conselheiro pedagógico. Maurício, eu preciso de tal coisa, o que você acha? Olha, pode ser assim, o que você acha da gente fazer? Então, ele me ajudou muito nesse sentido. Às vezes, a gente precisa conversar com alguém para ter... Ideias, olha, aconteceu tal coisa. Soluções. Né? Porque não é só eu comandando sozinho. Eu acho que a gente precisa de ter as sugestões, Conselho de ter mesmo, isso. Né? De quem está mais tempo na estrada e ver a coisa de fora, né? Porque às vezes a gente está no meio do olho furacão e a gente não enxerga as coisas, né? Então, ele estava ali como meu conselheiro artístico e pedagógico. Excelente. Maravilhoso também. Assim. E o próprio Hércules também, que sim, foi um presente para nós poder assistir a abertura com o recital. Foi. O que foi aquele recital? O Hércules também, quando eu entrei em contato com ele, ele aceitou, ele falou, nossa, que legal o primeiro encontro. Eu sei como é difícil surgirem, né? Principalmente por ser o primeiro encontro, tudo é mais... difícil. Né? E todos eles aceitaram prontamente. E esse foi o corpo docente, vamos dizer assim, dos alunos nível intermediário, mais avançado. E aí para a turma de 12 anos para cima. Né, para os menores, porque a gente sabe que dar aula para adolescentes e adultos é um capítulo. Isso. Dar aula para crianças é outro capítulo. Não é outro capítulo, é outra enciclopédia, gente. É completamente diferente. Mas olha, eu estava muito bem amparada
pelos professores, a gente separou, né? A gente fez essa separação. E aí eu convidei também as outras professores para ficar com a turma do Piano Divertido, que é com as crianças de 6 a 11 anos. Então, eu chamei a Patrícia Mello. Foi um prazer, uma alegria. Foi muito pra bom. mim. E ela cuidou das crianças, da parte da experienciação das crianças, que seriam as crianças que teriam o primeiro contato com o piano. Ai, que especial esse É, momento. hein? foi. Porque tem que ser foi mágico. demais. É. Se for assim, piano é isso. Tem que É, deixar não, tem eles que brilhar os encantados. olhos, né? Isso. Tem que ver. Não, e a Que Patrícia bacana. fez isso maravilhosamente bem. Foi um prazer. Muito Muito obrigada. E quem mais? A Vanessa Borman, com os fantoches, Os fantoches. que ela trabalha com Essa é uma Beethoven. convidada que a gente ainda tem que trazer aqui. Com Os certeza. Todos os fantoches Ela pra gente é de conhecer. Ribeirão incrível. Preto. Nossa, e Quem ela veio, fez pode também. conhecer o trabalho dela. Eu conheci mais de perto agora, Sim. com o encontro também. Que bom. E é muito É especial, demais. é demais, assim, É, porque a é. gente que é adulto já tá careca de saber dessas histórias dos compositores, já passou por diversas biografias, né? Mas quando vê a maneira que ela Usa, a utiliza, gente né, fica os- encantado. E a forma como ela apresenta e Isso. o bonequinho. Muito legal. Eu tava ouvindo ela falar que quando que as crianças vinham com os bonequinhos, né? E aí todos tinham um nome. Que foi bonitinho. como surgiu a ideia do É fantoche, fantástico. né? Muito legal também. A gente teve a Aline Boyd. A Aline Boyd, ela mora lá nos Estados Unidos. E aí eu descobri que ela ia estar no Brasil, gente. Vamos aproveitar essa pessoa. Vamos aproveitar. E aí foi uma dica muito boa até da Paty, né? E eu falei assim, gente, não, vamos colocá-la Nossa, aqui. que bom que deu certo também. Deu super certo. Ela Esse separou. encontro foi o encontro, para muitos, o primeiro encontro presencial, que já nos conhecíamos pelo Instagram, principalmente, É né? verdade. Esse encontro proporcionou muitos encontros pessoais. Pessoais, aí, né? porque já se presenciais. conversava antes. Exato. A Aline, ela já tinha dado aula para os meus alunos, uma masterclass, Foi. num sorteio Uma que eu gincana, ganhei. foi uma gincana Uma que a gente gincana fez pelo Instagram. Pelo Instagram. E a Aline já tinha dado aula. A Masterclass. No Masterclass. Então, eu já tinha conversado com ela antes, já tinha adorado a forma como ela tinha feito essa aula para os meus alunos. E quando eu soube que ela ia estar aqui, Nossa. e ela também lançou um livro, né, junto com a... Daniel com o Taborda. Daniel Taborda. Na verdade, eu posso falar um pouquinho, Pode falar, né? Porque pode falar. eu tô na equipe da aula. Daniel Taborda é um compositor colombiano, mora nos Estados Unidos há muitos anos e agora está na China. E ele tem várias peças pedagógicas, né, para piano iniciante, intermediário. E aí surgiu a ideia, vamos fazer um livro, né, de algumas peças. Então, é um livro Melodias e Cores. E a Aline, a esposa dele, ela faz parte da equipe da aula, juntamente comigo, né? Fui convidada posteriormente para divulgar esse trabalho, porque a gente precisa também, né, de peças atuais, né? Que Sim. atinjam certos nichos, né? Então, ela veio falar um pouquinho desse trabalho, Sim. né? Então, foi muito legal, assim, dela poder estar aqui com a gente, separou aí o tempinho dela, que ela bom. veio a passeio, né, para ficar com a família, mas ela Sempre tem que separou um trabalhar. tempinho pra trabalha gente, pouquinho. né? Nossa, olha, foram felizes coincidências. Sim. E E tivemos também a Bianca Ribeiro, A Bianca. para trabalhar a parte rítmica com as crianças. Ela também veio, trouxe o material Que dela. tem um trabalho fantástico de jogos, né? De jogos, nossa. Dá E ela, cursos incríveis. sim, e ela teve com a gente também. E a Sibeli, além de administrar e pensar em tudo, ainda deu aula. Também. Meu Deus! Ainda deu aula, gente. Essa mulher é Também, incrível. Também. Dividi ali o dia com a Bianca e fizemos aí a parte da oficina rítmica, né, com as crianças. Então, o encontro teve show de abertura, workshop, palestras, recitais de professores e encerrou ontem com recital de alguns participantes, né, sim, dos alunos. Teve né? também o recital, palestra com o Ney Fialco, ele apresentando Um álbum, né? isso, os prelúdios do Wagner Cunha também. Então, nós tivemos toda essa parte aí. Gente, tudo isso foi feito em 2 dias. Em 2 dias E mais, foram 3 noites Sim. e 2 dias. Olha a quantidade de produção que foi feita em 2 dias, né? Isso foi no primeiro teve encontro. bastante coisa.
segundo encontro em 2024? Com certeza! Agora que Hortolândia provou que a Secretaria de Cultura né, Teve o teve o gostinho, gostinho, gente, não pode parar em Movimentou Secretaria. a cidade. Sim. O município de Não tem como Hortolândia negar, está de gente. parabéns, né? A É. prefeitura. Sim. Foi E isso sim. aí não pode parar, né? É. Não, movimentou. e teve os alunos da Escola de Música de Hortolândia, da professora Aham. Edlaine, também participaram. Que Eles bacana. estiveram lá com a gente, todos eles. Eu achei incrível. Que bacana. Os alunos de Hortolândia também, assim, fizeram as inscrições, esteve com a gente. Então, a gente teve muita gente de fora, né? Sim. Isso, Várias é. cidades de fora vindo participar desse encontro, mas a gente teve bastante gente também de Hortolândia, Isso. que foi o que me encheu bastante o coração, Que a alegria felicidade, né? de tê-los ali também com a gente, né? E teve gente de estados diferentes? Teve do Paraná, teve... Que bacana, gente. Teve das cidades, teve de Ribeirão Preto, né? Campinas, Jundiaí, São Paulo, Santos, São Santo Vicente, André. Santo André. Teve vários. O pessoal começou a ficar sabendo e aí começou a chegar a inscrição de outros lugares. Eu fico, gente, ai, que legal! Isso só tende Foi a muito crescer bom. muito, né? Foi muito bom. Só tende a crescer muito. E por ser o primeiro encontro, Exato. Nossa. tivemos Vocês bastante abriram com uma inscrições. chave de É. diamante, assim. Foi. E é uma era que se abre. Uhum. Porque Exatamente. agora vai virar mais um Mais um encontro, feliz né? encontro. Feliz encontro. Anual, tradicional, para ensino de piano no Brasil, sim. que é tão importante, né? Eu acho que o importante, grande sim. diferencial, né, além de ser maravilhoso, tudo isso que você falou, é ter esse espaço especial para as crianças, né? Porque a Sim. gente tem que desenvolver a base, Sim. né? É, Senão, é como é que você vai verdade. ter um pianista intermediário e avançado? Sim, vai ter, a gente né? tem que começar aqui, né, dos menores. E aí, Incentivar, né? incentivando, Incentivar. todo ano a gente... A ideia é essa, a gente crescer mesmo. Gente, então a gente teve aqui uma história que nasceu lá em história? 1900. Agora a gente vai século falando. XX, sem revelar a idade de ninguém, No século mas é no passado. século XX. Gente, a importância, né, de uma oportunidade que você teve Tive. de substituir um professor, de ter professores bons que te apoiaram, que te Sim. incentivaram, de ter o apoio de poder estudar numa universidade pública, que eu acho que é o seu caso, o meu Sim. foi também. Se O não meu fosse também. a pública, eu não É, teria feito é minha verdade. graduação, não teria condições. Com Então, são certeza, oportunidades gente. que a gente vai experienciando e depois a gente quer passar isso para frente de alguma forma e um contagia o outro, né? Uhum. Eu acho que esse E é uma trabalho, rede. né? É uma rede. Que vai crescendo. Esse encontro solidificou aí uma rede. Isso mesmo. E só vai crescer. Porque você colocou professores daqui, pessoas vindo do país todo, professores de fora estando aqui. Imagina como isso agora não vai crescer. Exato. Sim. Como é importante para a cidade de Hortolândia é. e para o entendimento na parte de política, de gestão, da importância da cultura. E Hortolândia é um Sim, né? município novo, né? Sim. Porque Hortolândia pertencia à cidade de Sumaré, né? E mais ou menos uns 30 anos deve ter a Sim, cidade. eu acho Aproximadamente, que sim, né? É um município novo, gente, É novo, né? é novo. Então Eu lembro tem que eu era tudo, criança quando teve essa separação. Separação, Eu lembro disso. Eu lembro É também. novo, né? É novo. Então, que legal, né? Acaba se tornando uma referência para outros municípios que Exatamente. tem tudo para fazer. Exatamente. Tem escolas de música, às vezes, pública, né? Uhum. Mas Já não tem tem os um evento projetos. como esse. Então, serve também como uma inspiração para outros fazerem esse tipo de exatamente. trabalho, né? Municípios, é. Dá para fazer? Dá. Tem que ter um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de disposição. E, gente, material humano existe. Graças a Deus existem materiais, né? Pessoas maravilhosas para trabalhar, Sim, né? sim. Tem que ter Uhum. quem É ir atrás. peite, né? E alguém que... Uma prefeitura que banque. Que esteja disposta a investir. Separar, na gente, cultura. porque é imprescindível ter essa Esse essa é o questão, resultado. né? Cada governo priorizar a cultura, Exatamente. priorizar Sim, a sim. arte, a Que é a música. base, né, gente? A base E da lá, educação. a cidade de Hortolândia, a parte da cultura, eles são bem... Legal. eles são bem preocupados com isso. ótimo. Nossa, Eles olha... Que têm sirva de desenvol- modelo, né? Gente. eles estão desenvolvendo bastante coisa Olha, ali. quem No sabe A parte cultural. como a Paty falou, que seja uma inspiração. Exato. Sim, Porque mesmo que o raciocínio não seja, nossa, é importante a cultura e tal, mas movimentou a cidade, trouxe Exato. ganho, trouxe trabalho, movimentou. Então é certeza. importante para eles. Né? Sim. Que Todo seja por mundo isso, ganha, né? né? Todo Todo mundo mundo ganha. todo mundo Foi. ganha. Trabalho de equipe.
É isso aí. Né? Todo mundo fez Todo um mundo pouquinho. fez um pouquinho, todo mundo ganha, todo mundo cresce, né? E já estamos ansiosos pelo próximo encontro. Isso. Ah, que Embora bom! tenha acabado ontem. Já estamos com saudade da É loucura. verdade. Foram 2, 3 dias intensos, mas aqui, ó. Valeu muito a pena, Valeu né, a Cibele? pena. Ano que Cibele, vem a gente faz parabéns, mais. tá? Obrigada, Porque você obrigada. Foi um prazer. foi e é uma peça fundamental para esse trabalho Sim. e que você continue produzindo muito, né, com a ajuda de toda a sua equipe, que venham outros, Sim, né? Então a sim, gente com agradece a sua presença aqui e a sua presença no município de Hortolândia, Sim. que acabou irradiando para outros estados. Exatamente. Se Deus quiser, isso vai multiplicar cada vez mais. Que seja uma inspiração, gente. Amém. Que Nós essa seja a encerramos, palavra então, pra encerrar. com muita dor no coração, mas foi produtivo. A gente conseguiu falar bastante, A gente né? conseguiu falar, Nossa, é foi verdade. ótimo. Exploramos a Cibele. Conseguimos tirar tudo que a gente podia. É isso aí. Ótimo, Certinho. estamos aqui para isso. Isso aí. E já Cibele, deixamos muito aqui obrigada, o viu? convite, Eu que né? agradeço. O spoiler do próximo podcast, né? Que foi comentado aqui, que foi serão os comentado, convidados. os convidados. Nosso próximo episódio, o 4º episódio, vai ser com o Du Corvisier, que participou Do encontro, que é formado pelo Fernando, pelo casal Fernando e Fátima Corvisier, que tem um trabalho a 4 mãos e 2 pianos incrível. Maravilhoso. É difícil achar adjetivos para verdade. descrever o trabalho que eles realizam. Eles Então, são maravilhosos. eles estarão com a gente no próximo episódio. Isso aí. Que legal, Não percam. que Vai legal. ser fantástico. É isso aí. Cibele, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela Foi um sua prazer disponibilidade, viu? enorme de estar aqui e a gente conversar um Igualmente. pouquinho, né? É isso aí. Até a próxima. Né? Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até a